Amados, a paz do Senhor. Dando continuidade aqui à nossa revista da Escola Dominical desse terceiro trimestre de 2021, hoje estaremos ministrando aqui a lição 8, cujo título é Naamã é curado de lepra. Esse assunto muito conhecido dos púlpitos, né? Há um evento miraculoso ali acontecido com o general sírio Naamã. Então, hoje vamos falar sobre esse personagem e como Deus agiu na vida desse homem de uma forma realmente assim miraculosa, e Deus ali manifestou o seu poder na situação crítica que esse homem estava vivendo ali naquela ocasião. Os avisos costumeiros, né, sempre que a gente inicia uma gravação, temos o cuidado de mencionar de que esse vídeo ele não substitui, em hipótese alguma, a leitura da revista, não substitui a presença dos alunos ali na igreja, na sala de aula, na escola dominical, e que o nosso objetivo com essa pré-aula, digamos assim, é o de contribuir com suplementos, de modo a dar subsídios extras ali aos textos da nossa lição. Por quê? Porque é aquilo que a gente sempre conversa. A escola dominical, ela só se realiza quando o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, aprende em comunhão, ou seja, todos juntos, a palavra do Senhor. Também, se você é novo, está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, porque fazendo isso, a plataforma entende se esse vídeo é relevante, e quando alguém for pesquisar sobre o tema, a própria plataforma se encarrega de sugeri-lo, né? O nosso textuário, amados, está no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. A nossa verdade prática, ela diz algo assim, bastante interessante, né? Que Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que ele apraz. O que o texto aqui está dizendo, né? Não que Deus nunca faça exatamente aquilo que a gente pede a ele, não. Pode acontecer de a nossa vontade coincidir com a vontade de Deus. E aí nós vamos sim receber exatamente aquilo que nós pedimos. Mas o que o texto bíblico nos orienta é que fiquemos na vontade de Deus realmente e na provisão de Deus, porque a melhor estrada que alguém possa estar é na estrada da vontade de Deus, ali na direção de Deus, porque muitas das vezes, né, nós seres humanos, nós confundimos desejo com necessidade. Tem coisas que a gente quer para nós, a gente deseja aquilo, mas não que necessariamente aquilo seja, digamos assim, necessário realmente às nossas vidas, né? Muitas das vezes há bênçãos, digamos assim, que pedimos a Deus, insistimos com Deus, e quando essa bênção vem, como não era o momento, como não estávamos preparados para que aquela porta se abrisse, às vezes acontece sim de uma bênção, por chegar num momento pelo qual o recebedor não estava capacitado para tal ainda, aquela bênção se transforma às vezes até mesmo numa maldição. Então, qual é a melhor maneira de pedirmos alguma coisa a Deus? É aquilo que Jesus Cristo ensinou ali na oração do Pai Nosso, né? É conforme a vontade de Deus, né? Que seja assim na terra como no céu, que aquilo que nós necessitamos, peçamos a Deus sim, porque Ele tem sim todo o poder, Ele tem toda a sabedoria para realmente discernir o que é aquilo que simplesmente é um desejo nosso, e às vezes um desejo até mesmo para perdição, e daquilo que a gente realmente necessita. Então, que possamos, né, fazer como aquela oração de Jesus ali no Getsêmani. Jesus pede algo para o Pai, contudo ele diz, olha,
estou pedindo isso, mas contudo seja feita a tua vontade, porque estar na vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos. Então, se pedimos algo a Deus e aquilo não vem, muitas das vezes é porque não é o momento de vir. E se aquilo vem sem ser o momento, aquilo pode ser, às vezes, um instrumento para a nossa destruição. Amados, eu tenho, nesse sentido, vários testemunhos, né? Vários testemunhos de pessoas que estavam ali, numa vida de dificuldade, né? De muita dificuldade, às vezes passando privações mesmo em casa, tudo, mas tinha saúde, né? Aquela pessoa ali tinha comunhão dentro de casa, com os filhos, com a esposa, tudo, com a família. E aí aquela pessoa começou a pedir a Deus e pedir a Deus prosperidade, e não é ruim, e não é pecado que peçamos prosperidade a Deus, mas insistente, a prosperidade veio. Quando a prosperidade veio, aquela família infelizmente se destruiu. Pai foi para um lado, mãe foi para o outro, os filhos se dispersaram, os filhos se perderam na vida. Então, ou seja, aquele povo ali, aquela família, não estava preparada para receber ali aquela benesse de Deus. Então, sim, que possamos pedir a Deus, que possamos sim, apresentar diante de Deus as nossas dificuldades, porém façamos como Jesus Cristo, digamos assim, Senhor, eu estou te pedindo isso, eu quero isso, contudo, Senhor, tu sabe o meu amanhã. Então, Senhor, se isso for bênção na minha vida, me dá. Mas se não for, Senhor, age conforme aquilo que eu necessite. Né? Essa é a melhor maneira que a gente possa nos dirigirmos a Deus em oração, pedindo algo para as nossas vidas. Amados, a leitura diária da lição, a leitura sugerida diária, né, toda semana, de segunda a sábado, lá em Jó, capítulo 4, versículo 46 ao 54, que resumindo diz que a fé no que Jesus diz é suficiente para gerar a cura. Então vai mencionar o caso ali nos evangelhos, né, de um pai que chega para Jesus, pede a cura do filho, né, e aí Jesus fala com ele que a criança seria curada, e ele creu realmente na palavra de Jesus, e quando ele chega em casa, o filho dele realmente ali estava são, né, estava sadio. Então, a gente crê nas promessas de Jesus, cremos naquilo que realmente o Senhor tem para nós, fala conosco, que a fé na palavra do Senhor já é suficiente para nos acudir, né, para nos segurar, para nos apoiar num momento de dificuldade, e também para gerar cura, para trazer solução de problemas, e essas coisas todas que nós, enquanto seres humanos, necessitamos aqui durante a nossa trajetória na Terra. Mateus 10, versículo 8, em relação às graças, né, em relação às curas, em relação às bênçãos, Jesus é muito enfático ali quando ele diz, quando ele deu poder realmente para ali os seus discípulos, para aqueles que iriam levar a palavra de Deus adiante, levar o evangelho adiante, ou seja, a igreja, né, em nossos dias, Jesus Cristo diz, olha, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, contudo, vocês fazem isso por meio da misericórdia divina, pela graça divina, é Deus que propicia essas bênçãos, vocês são apenas um instrumento pelo qual essas bênçãos chegam aos necessitados, porém, por isso mesmo, vocês tenham em mente que se vocês recebem de graça vocês devem dar. Então, amados, não existe essa coisa de receber para você pagar alguém para fazer uma oração, pagar alguém para fazer um serviço assim eclesiástico, um suporte espiritual, aquele instrumento ali de Deus venha a pedir algo para você, a querer algo de você, isso não é bíblico. O trabalho evangelístico, o trabalho ministerial, o trabalho de socorro ali aos necessitados, o apoio social, tudo isso tem que ser feito de graça. De graça nós recebemos, de graça nós vamos dar. Claro que às vezes alguém pode estar dizendo, mas e o dízimo tal?
Amados, o dízimo não é para pagar as graças divinas. Até porque qual seria a quantia que pagaria uma graça, né? Que pagaria uma cura, por exemplo, né? De uma doença, por exemplo. Mas o dízimo, ele é dado às igrejas, ele deve ser dado nas igrejas para manutenção dos trabalhos, né? Ali há custos, né? A obra de Deus, ela não tem preço, é verdade, mas tem custos. Então, de fato, nós precisamos, enquanto comunidade, né? Enquanto pessoas que se ajudam mutuamente, também ajudarmos de modo que a obra de Deus, que o evangelho de Deus sobre a terra não venha a parar, né? Então, dízimo é outra coisa, dízimo é para a sustentação da obra, porém, o trabalho feito pela igreja deve ser um trabalho de graça, é de graça que recebe, é de graça que dá. Tiago 5, versículo 14, versículo 15, diz que a oração feita com fé é capaz de curar e libertar o pecador. Então, lá diz assim, tem alguém dentro de vocês doente? Então, chama os presbíteros da igreja e orem sobre esse doente, unge esse doente com óleo, em nome do Senhor, porque a oração da fé curará esse doente, né? Então, nesse momento, há sim a ministração do óleo, né? O óleo ungido, aquela pessoa é ungida com o óleo ali, que aquele operário da igreja, digamos assim, está ali para ministrar um trabalho eclesiástico, então ele vai sim portar o óleo. Só lembrando, amados, que hoje essa questão do óleo de uma certa forma banalizou, né? As pessoas têm feito uso errôneo do óleo. Hoje em dia tem óleo ungindo portal de casa, chave de casa, de carro, chave de casa, chave não sei de quê, ungindo não sei o quê, ungindo animal. Meu Deus do céu, que loucura! Olha, o óleo é para unção de enfermos, só isso. A Bíblia, em momento algum, tem ali orientando que passemos óleo para alguma outra razão. Não, o óleo é para ungir o doente, ok? E um ministro da igreja fará isso. Não pode se, digamos assim, generalizar, né? E, de uma certa forma, até corromper o uso do óleo para a unção de doentes, né, de enfermos. Amado Jó, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz que os milagres de Deus são assim, a forma como são feitos são assim inimagináveis. Não dá assim para a gente mensurar a obra de Deus, aquilo que Deus faz, porque Deus faz coisas grandes e inescrutáveis, ou seja, não tem como a gente entender, não tem como a gente medir, não tem como a gente conter, porque realmente a obra do Senhor é algo inimaginável, o poder de Deus é algo inimaginável. Para os amados terem uma ideia, por exemplo, a gente aqui na Terra, tudo que a gente for fazer, tudo, absolutamente tudo, nós estamos presos aqui no binômio tempo e espaço, né? Nós temos um tempo aqui medido em segundos, né? E temos a unidade básica é segundos, e temos também a questão da distância, cuja unidade básica, né, é metros, né? Medido em metros a distância. Mas isso é a nossa realidade aqui. As leis de Newton, né? Deus não está preso às leis de Newton. Então, aquela coisa de, olha, tudo cai para baixo para nós aqui, mas para Deus pode ser algo totalmente divergente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Vocês querem assim, um exemplo? Olha, lá na segunda carta de Pedro 3, versículo 8, salvo engano, versículo 8, diz, em relação ao tempo, né, que eu acabei de mencionar, que quando aqui na Terra passam 1000 anos, lá no céu passou só um dia, no tempo de Deus passa só um dia. Para vocês terem uma ideia, quando aqui já passaram-se 24 horas, lá no céu passou 1/4 de segundo. Vocês têm ideia do que é? Aqui é um dia inteiro, lá é 1/4 de segundo.
Para vocês terem uma ideia, aquela festa, né, que durará no céu 7 anos, a grande tribulação aqui na terra, no livro de Apocalipse, fala de uma grande tribulação aqui na terra, que durará 7 anos, e enquanto isso a igreja está no céu numa festa, né? Essa festa vai durar 7 anos lá, de maneira alguma, seria algo assim, realmente, vamos dizer assim, desapropriado, não faria sentido um casamento durando 7 anos, né? No nosso tempo aqui. A verdade é que enquanto aqui vão passar 7 anos, né, de tribulação, lá no céu passaram-se 10 minutos, né? Então, veja bem que nesses 10 minutos a igreja, né, a noiva vai se preparar, vai casar e vai participar do banquete, tudo em 10 minutos. Então, é até aconselhável pessoas que comem assim muito devagar, né, aprendam a comer mais rápido, ou seja, lógico que é uma brincadeira, mas seria mais ou menos isso, né? As coisas para Deus passam muito rápidas, lá em cima passa muito rápido as coisas, por exemplo, aquele episódio lá de Ezequias, né, no livro de Isaías, fala sobre a doença de Ezequias. Ezequias realmente ali iria morrer. Então, o profeta vem, o povo evangélico conhece bem essa história, o profeta vem ali, fala para Ezequias que sim, que ele morreria, mas que Deus daria mais 15 anos de vida para ele, que ele morreria daquela doença que ele estava naquele momento, mas que Deus iria sim prolongar mais o tempo de vida de Ezequias e daria mais 15 anos de vida. E como sinal, a Bíblia diz que o relógio de Acais retroagiu 10 graus. Amados, o relógio de Acais é esse que vocês estão vendo aqui, ó. É uma circunferência, igual esse relógio de pulso que nós temos, né? Então, essa circunferência, totalmente, ela tem 360 graus, né? A gente lembra aí das aulas do ensino médio, 360 graus. Então, vocês imaginam o que é 10 graus aqui? Gente, é muito pouco, minutos ali, 2, 3 minutos. E para Ezequias passariam-se 15 anos. Então, aquela pergunta que diz assim, né? As pessoas falam assim, mas por que a pessoa, quando morre, não volta aqui? A mãe deixa um filho, a mãe ama tanto o filho, e ela não volta aqui para ver o filho. Mas por várias razões. A primeira, porque não pode vir mesmo, porque há uma separação entre aqueles que estão vivos e os que estão mortos, de modo que os que estão aqui não vão para lá, nem os que estão lá vêm para cá. Porém, contudo, todavia, tem outra razão também de sentido prático, né? Por que um parente, um amigo, uma mãe, um pai não volta aqui para ver seus entes queridos, né? Dar uma olhadinha assim? Porque não dá tempo. Por que não dá tempo? Né? Quando ela chega lá no céu, vendo aquelas maravilhas, atravessou o espaço sideral inteiro, né? Aquelas distâncias assim que a gente não consegue nem imaginar o que seja, chegou ali no paraíso chamado terceiro céu. O primeiro céu é esse céu azul que a gente vê, o segundo céu é o espaço sideral, essa coisa louca aí de bilhões de anos-luz, não sei o quê. Passa tudo isso, chega no terceiro céu, que é o seio de Abraão, onde estão os entes queridos que morreram salvos, estão ali. Então, ali naquele momento, ali, a viagem, né, atravessa o espaço sideral e chega ali, e aí às vezes vê o pai, vê a mãe, vê um amigo, e ali, oi, tudo bem, não sei o quê, passou ali uns 10 minutos aqui, meu Deus do céu. Aqui já se passaram 60, 70, 80, 100 anos, já se passaram aqui. Então, quando ele se espanta que não, os parentes já chegaram tudo lá. Já não deu nem tempo ele sentir falta, não dá nem tempo ele sentir falta, porque os que estão aqui já chegaram lá, porque o tempo de lá é o tempo kairos, né? o tempo pleno de Deus, e o nosso tempo aqui, que é o cronos, o tempo cronológico. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o mundo dos homens, e outra coisa é o mundo de Deus. Então, nem sequer tentemos entender, porque é tão grandioso que certamente o nosso intelecto não é capaz sequer de, vamos dizer assim, suportar, imaginar o que seria realmente a grandiosidade de Deus, ok? Dando continuidade aqui, aqui eu vou deixar essa sugestão aqui, esse vídeo do YouTube, né, esse professor aqui de matemática, ele explicando, né, fazendo a conversão do tempo de Deus para o nosso tempo aqui, né? Então, um dia dá 2,4 milissegundos, ou seja, um quarto de segundo,
E aqui ele fez também a conta, né, dos 7 anos lá das bodas do Cordeiro. Aqui na terra se passaram 10 minutos. Lá se passaram 10 minutos, né? No céu se passaram 10 minutos. Aqui na terra, 7 anos de tribulação. Bem interessante realmente essa questão da conversão do nosso tempo para o tempo de Deus. Amados, na leitura ainda que está sugerida, semanal, fala que nós não devemos cobiçar nem a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Não é errado que trabalhemos, tenhamos nossas propriedades, não é errado. Aliás, a gente tem que trabalhar, tem que ter. Aliás, tem uma máxima protestante que diz assim: trabalhe muito, ganhe bastante, gaste pouco e reparta generosamente. Então, nenhum problema em se trabalhar, ganhar dinheiro. Dinheiro é uma bênção, né? O dinheiro em si é uma bênção. O que não pode haver é você transformar o dinheiro num ídolo, né? Ter um amor ao ídolo ao dinheiro como se fosse o ídolo da sua vida. Isso aí você não pode fazer, porque qualquer ídolo na sua vida é maldição para a sua existência. Então, a Bíblia diz para que a gente não cobice o dinheiro de ninguém. Ou seja, você ganhe seu dinheiro, ganhe de forma honesta. Não fique puxando o tapete dos outros, fazendo emboscadazinha para prejudicar um colega de trabalho, uma coisa, sabe assim, uma coisa ardilosa, com o intuito de reter para si. Não faça isso, porque quem faz semelhante coisa sofrerá duras penas, né? E o rosto do Senhor é contra essas pessoas que amam a maldade e que destroem seu irmão de maneira ardilosa e de maneira traiçoeira, no sentido de cobiçar o que ele tem e, para isso, tirar o que ele tem para ver o irmão destruído, né? Ver a outra pessoa destruída. Amados, o Salmo 103, versículo 3, diz que Deus, né, é aquele que sara todas as nossas enfermidades. Aliás, um dos nomes de Deus é Jeová Rafá. É o Deus que cura o doente, que sara o doente. Aliás, a palavra Rafael significa o Deus que cura. Rafael é um dos nomes de Deus, né? O Deus que cura, o Deus que realmente sara. A leitura bíblica em classe, né? Nós vamos ler porções aí de 2 Reis, que vai falar realmente sobre a cura de Naamã. A leitura começa assim: e Naamã, chefe do exército do rei Ciro, era um grande homem, né, diante do rei, porque ele tinha dado ali livramento ali para os sírios, né, naquela guerra, que inclusive nessa guerra a Síria matou Acabe. Não sei se vocês estão recordados, né? A Síria vai realmente matar Acabe ali. Então, esse general, que certamente comandava as tropas, né, as tropas do exército naquela época, ele era um homem valoroso, era um homem de muita coragem, de muita inteligência, porém era um homem leproso, né? Apesar de todas as conquistas que ele ganhava, as guerras que ele ganhava, o dinheiro que certamente ele recebia, o prestígio que ele tinha do rei, que ele tinha da sociedade síria ali, mas era leproso, né? Era um homem que não podia, vamos dizer assim, usufruir de todo o fruto do trabalho dele, porque realmente era um homem ali enfermo. Amados, a Bíblia continua dizendo que quando, né, o rei Acabe morre ali, então de vez em quando havia incursões dos sírios ali em Israel. E numa dessas incursões, eles levam como cativa, né, uma menina, quem sabe aí de 10 anos de idade, era uma criança ainda. E essa menina chega ali no estrangeiro, né, ela vai morar num país estranho ali, longe da terra natal dela, e essa menina, ela ficou ali como empregada doméstica, na casa de Naamã, ajudando ali a mulher de Naamã. Essa menina judia, essa menina israelita, vai ficar ali trabalhando de empregada doméstica na casa desse general leproso. E aí nós vamos ver a diferença, né, que há para aquele que, por exemplo, tem a simples proximidade de alguém que tem fé e crê no Deus verdadeiro, a benesse que é até ter alguém desse naipe, digamos assim,
na nossa casa, ali realmente compartilhando um espaço conosco. E aí, então, certamente essa menina, né, vendo ali aquela aflição daquela família, ele chegando ali, tinha que tirar as ataduras, tudo, fazer curativo na pele dele, aquela coisa toda, aquela agonia, aquela dor que ele sentia. Então, ela observando ali tudo aquilo, aí um dia ela comenta, né, com a esposa com a esposa de Naamã. Ela comenta o seguinte, ela diz assim, olha, se o meu senhor, né, se o patrão, digamos assim, ele fosse ali para minha terra, lá em Samaria, e ele falasse lá com o profeta, ele se encontrasse com o profeta, com o homem de Deus que tem lá, o profeta iria curar ele dessa lepra. Olha, amados, aí a importância, né, de boas palavras, sem ressentimento, porque essa menina, se ela fosse outra, né, ressentida, ela pensaria assim, isso aí é um castigo, né, entrou na minha terra lá, me fez o meu povo escravo, trouxe a gente como escravo para cá, eu quero mais é que ele morra agora, deve ser castigo, porque ele é muito ruim e tal. Não, essa menina, ela se compadeceu, né, daquele homem, e ali mencionou essa possibilidade dele se livrar daquele sofrimento que ele vinha vindo, né? Então, é interessante que a fala dessa menina, a fala de uma criança, fez com que um general, em audiência com o próprio rei, numa pauta oficial, fosse tratado ali um assunto dito por uma criança, né, uma menina ali. Então, nós vemos realmente a importância de que nossos lábios, onde quer que nós estejamos, sejam palavras de bondade, palavras ali amenas, palavras realmente de conforto, porque isso faz toda uma diferença, né, como realmente ali vai fazer na vida daquele general sírio. Então ele chega, né, diante do rei, né, do rei da Síria, aqui o rei da Síria, Naamã chega diante do rei da Síria, e o rei da Síria faz uma notificação, faz uma carta, e manda, né, com Naamã, para que Naamã procurasse o rei de Israel. Por quê? Na cabeça daqueles governantes daquela época, eles achavam que o governante era divino, né? Que os governantes eram divinos, os reis eram divinos. Então, na cabeça desse rei Ciro aqui, a menina certamente estava falando do rei lá de Israel, que era o rei, o homem de Deus lá, o homem divino lá, era o rei de Israel. Então, como essa mentalidade desses povos aqui, povos gentios, né? Nações pagãs ali, tinham essa mentalidade de que o governante era também Deus, então ele faz uma carta e endereça para o rei, para que o rei receba Naamã e o rei cure Naamã, né? Olha só a mentalidade, né, de uma pessoa que não conhece realmente o verdadeiro Deus, não conhece realmente os verdadeiros ensinos, né? Então, ele chega, o rei Ciro, ele vai para Israel do Norte. Quando ele chega em Israel do Norte, quem estava governando era esse aqui, ó, Jorão. Vocês estão lembrados, né? Que aqui vieram alguns reis, algumas dinastias ali governando Israel do Norte. Chega em Acabe, né? Nós já falamos em vídeos anteriores sobre Acabe. Acabe, que era marido de Jezabel. E Acabe teve três filhos, 2 homens e uma mulher. Né? Os 2 homens, o primeiro, né, quando Acabe morre, Acabe foi morto numa batalha contra o exército sírio, né? Ele vai ser morto ali. Quando ele morre, o filho dele, Acasias, sobe ao poder. Acasias fica pouco tempo, fica 2 anos só no poder, sofre um acidente, uma queda, e ele morre. E aí, quando ele morre, o outro irmão dele, já que Acasias não tinha filhos, né? Então, foi outro irmão dele que vai estar governando Israel, Jorão. Justamente esse aqui, né, que estava no trono, quando o rei da Síria manda o general com uma carta e manda procurar o rei. E é interessante que quando o rei sírio sai de lá, já vem, digamos assim, com o tributo para pagar essa benesse, né, que receberia ali do rei. Então já vem com o tributo, 10 talentos de prata, isso aqui era muita prata, era muitos quilos de prata, quilos de ouro também, roupas, né, tecidos que naquele tempo eram muito caros.
Então, ele já sai assim, já com um tributo ali para pagar ao rei de Israel, porque o rei da Síria achava que quem ia fazer o milagre e curar da lepra Naamã era esse rei aqui, né? Então, Naamã chega lá. Quando o rei recebe Naamã, e Naamã entrega a carta e ele lê a carta, ele fica pensando assim, o que isso significa? Por que esse rei Ciro mandou esse general aqui com uma carta, com uma conversa dessa, falando que eu restauro esse general da lepra? Será que isso é algum tipo de armadilha contra mim? O rei Jorão pensou, né? Então o rei ali fica apavorado, né? Por que o rei pensou? O rei pensou assim, olha, o rei da Síria está querendo uma desculpa para invadir aqui, para entrar aqui, para acabar comigo, para me matar. Então ele está inventando aí uma desculpa, digamos assim, diplomática, uma desculpa aí para fazer uma incursão aqui dentro. Então me incumbiu de fazer algo que ele sabe que eu não vou conseguir fazer. Então por isso mesmo vai ser a deixa para ele entrar aqui e me matar. Então ele fica ali muito perturbado, muito perturbado. Ele diz assim: olha, será que eu sou Deus para matar e para vivificar? Então o rei Jorão pensou aqui? O rei pensou assim, disse: olha, eu como rei não posso fazer isso, porque eu não sou Deus. Ele disse: eu não sou Deus. Mas aqui você percebe que em momento algum Jorão leva em consideração de que em Israel havia homens de Deus. Tudo bem que ele não era um homem de Deus, aliás, ele era idólatra, né? Tudo bem que ele fez ali algumas concessões ali no sentido de eliminar alguns tipos de cultos perversos que tinha ali, mas ele manteve, sim, por exemplo, o templo a Baal, porque ele não estava doido de derrubar, que a mãe dele era da viva, Jezabel, não ia deixar. Então, assim, ele fez ali, tipo assim, uma maquiagemzinha ali, melhorando um pouco, digamos assim, o aspecto religioso de Israel, mas ele não rompe realmente com a idolatria, né? Ele não rompe com a idolatria. Então, o que acontece? Ele fica perturbado, sim, com essa incumbência que o rei da Síria mandou para ele, mas em momento algum você observa que Jorão tivesse conhecimento ou levasse em consideração, por exemplo, a presença de Eliseu. Eliseu estava lá, o grande homem de Deus estava lá. Então, naquela confusão toda, Jorão ali quase doido, sem saber o que fazer, alguém corre lá onde está Eliseu e conta todo esse imbróglio, né, que estava acontecendo ali. Então, Eliseu vem e fala para o rei, e fala ali para Jorão, disse: olha, deixa ele vir a mim, porque se ele vir a mim, ele vai saber que há sim profeta em Israel, que há sim homens de Deus aqui em Israel, né, o que Eliseu disse para o rei. Então, amados, Naamã vai até Eliseu, e Naamã, né, certamente estava acostumado, né, a ter, aonde chegava, aquela comitiva para recebê-lo, aquela bajulação toda, aquela tapete vermelho, não sei o quê. Aí ele chega na casa de Naamã, né, na casa de Eliseu, possivelmente fosse uma casinha como essa daqui, ó, né? Então ele chega ali, uma casa simples, certamente, e acontece, amados, que Eliseu nem saiu aqui para receber Naamã, né? Naamã já achou aquilo estranho, né? Por que ele não saiu para me receber? Então, o que Eliseu diz? Né? Eliseu chega para um discípulo dele, chamado Geazi, e diz: Geazi, fala para o general que basta que ele vá tomar banho. Ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, no caso, e ele vai ficar bom. Amados, quando Naamã, que já estava assim meio chateado, né? Dizer, poxa, ele sequer se deu o trabalho de sair para me receber e agora manda eu tomar banho. Isso é algum tipo de brincadeira, algum tipo de deboche. Então, Naamã vai embora assim, muito chateado, está saindo para ir voltar para a Síria, né? Muito chateado mesmo, assim, decepcionado. Quando, né, alguém diz para ele assim, mas Senhor, se fosse uma coisa difícil, o senhor não ia fazer. E agora uma coisinha fácil dessa, que é mergulhar, simplesmente mergulhar 7 vezes. Por que o senhor não faz? Se fosse uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Então, por que uma coisa fácil, o senhor não faz? Então, amados, por conta desse conselho, né, desse conselho que ele recebeu, Naamã foi tirando, assim, vamos dizer assim, esse intuito de não fazer, porque ele achou que realmente
o profeta tinha mandado ele tomar banho, né? Aí ele falou assim, bom, banho por banho, rio por rio, na minha terra há rios muito mais limpos, rios muito maiores, muito mais bonitos. Então eu vim tomar banho nesse Rio Jordão, um rio Jordão ali, amados, que não era uma água limpa, uma água barrenta, tudo. Mas como ele vai ouvir esse bom conselho, né, que esse auxiliar dele vai dar, ele entra nessa água barrenta, e ali ele mergulha 7 vezes, né? E aí na primeira vez não acontece nada, na segunda vez não acontece nada, mas daí quando termina ali o sétimo mergulho, quando ele sobe, a pele dele está normalzinha, não há lepra, não há mais nada, e certamente ali ele ficou muito, muito feliz. Bom, aí ele vai querer pagar, né? Ele vai querer pagar, ele vai oferecer ali uma grande soma, aquele dinheiro todo que ele tinha trazido e tal, só que Eliseu, obedecendo aos princípios que de graça recebeste, de graça para dar também, Eliseu não recebe nada, ele não quer nada, né? Não quer nada de Naamã, não recebe nada da mão de Naamã. Então, amados, o que acontece? Só que, infelizmente, Naamã vai indo embora, né? Com a saúde e com o dinheiro todinho, porque o profeta não pegou nada dele, não quis nada dele. Só que Geazi vai fazer algo terrível demais, né? Geazi, vendo toda aquela riqueza ali, aquele ouro, aquela prata, aquelas roupas, tudo, que Naamã ofereceu para Eliseu e Eliseu não quis, né? Geazi, depois que Naamã já tinha percorrido determinada distância, Geazi corre atrás de Naamã e diz assim, olha, meu senhor lá mudou de ideia, ele vai precisar sim. Então ele o Naamã pega uma parte ali, dá um dinheiro para ele, vai dar riquezas para ele ali, vai dar ouro, vai dar prata, tudo. E Geazi pega isso, né? Sendo que Eliseu, em momento algum, Eliseu pediu ou mandou que ele fizesse isso. Então, Geazi vai cair naquilo que, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por se desviar, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos, com muitas dores. Foi exatamente o que vai acontecer ali com Geazi. Geazi chega em casa, né? Então, quando ele chega em casa, ele volta ali para onde Eliseu estava. Eliseu diz assim, escuta, de onde é que você vem, Geazi? Né? Então, Geazi ali mente, né? Geazi, além de ter feito algo que não devia, Geazi ainda encobriu. E a Bíblia diz, amados, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam, né, alcançarão misericórdia. Está lá em Provérbios 28, versículo 13. Não foi o caso ali de Geazi. Geazi, ele encobriu a transgressão, agiu triplamente ruim, primeiro porque falou para Naamã algo que Eliseu não tinha dito, pegou a riqueza de Naamã, que não deveria ter pego, e depois ainda encobriu, ainda negou que tinha feito esse ato tão ardiloso, né, como realmente ele tinha feito. Então, amados, o que acontece? Nesse momento, Eliseu, certamente muito triste, disse assim, olha, Geazi, mas foi isso que eu te ensinei, foi isso que esse tempo todinho você vem aprendendo comigo, foi realmente isso que eu te ensinei. Você não sabe que a desobediência a Deus, toda quebra da orientação de Deus, dos ensinos de Deus, há uma consequência, Geazi. Você sabia disso. Então, a partir de agora, o que é que vai acontecer, Geazi? A lepra que estava em Naamã, que o rio tinha levado essa lepra voltará para você, e agora é você, Geazi, que estará leproso. Então, amados, e agora? De que valia para Geazi aquele dinheiro todo, aquelas vestes tão caras, aquelas roupas fosse nos dias de hoje, roupas de marca, roupa de grife? O que adianta se a pessoa não tem saúde, né? Alguém já disse que a maior riqueza que nós podemos ter em cima dessa terra é a nossa saúde. Então, se nós temos saúde, nós somos, sim, abençoadíssimos, é a maior bênção que pode ter em cima dessa terra. Geazi não se atentou para isso e perdeu uma grande bênção porque cobiçou
o dinheiro, cobiçou as riquezas e trouxe para si grandes males. Amados, em relação ainda ao dinheiro, né? A Bíblia diz que o dinheiro ganho, né, com desonestidade, como foi o caso aí de Geazi, diminuirá. Porque, de fato, tudo aquilo que Geazi pegou ali, ele vai vender tudo, tentando se curar, gastar com remédios, gastar com médicos e tal, mas nada vai resolver. Porém, amados, por quê? Porque dinheiro que se ganha fácil, vai fácil. Olha, pessoas que, por exemplo, jogam, têm vício, né, de jogar, olha, nunca tem nada, ele nunca vai ter nada, dinheiro ganho com desonestidade, dinheiro ganho de forma assim espúria, isso é um dinheiro maldito, é maldito, até a casa onde entra um dinheiro desse é maldita também, então o dinheiro tem que ser ganho com suor, o dinheiro tem que ser ganho com trabalho, com comprometimento, não há essa história de correr atrás de dinheiro fácil, não. Dinheiro fácil é maldição na vida de uma pessoa, sempre foi maldição, como aconteceu aí nesse caso que eu acabei de mencionar aí de Geazi. E falando em dinheiro fácil, amados, olha, por que que as pessoas caem em golpes, né? Caem em golpes. Então, eu costumo dizer o seguinte, se tem que prender o estelionatário, o golpista, porque ele é um criminoso, né? É bem verdade que o que caiu no golpe também merecia ser preso, sabe por quê? Porque o que caiu no golpe, ele é alguém dado a ganhar coisas fáceis, a conseguir coisas fáceis, ganancioso, cobiçoso, né? Então, essas pessoas, elas de uma certa forma, contribuem muito para que, por exemplo, haja tantos golpes sendo aplicado. Ora, se alguém chega para você te oferecendo uma facilidade, não aceite. Não há dinheiro fácil. Ah, não sei o quê, dá não sei quanto, que de um dia para o outro vai render não sei o quê, pirâmide, não sei o quê. Minha gente, pelo amor de Deus, dinheiro é ganho com trabalho, é ganho com suor. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. E dinheiro e quando alguém te oferece, por exemplo, né, um objeto, sei lá, um carro, que, sei lá, o carro vale 30 mil, está te oferecendo por 10, não tenha dúvida, aquilo ali é um golpe, aquilo ali pode estar, inclusive, envolvido crime naquilo ali. Não participe disso. Trabalhe muito, gaste pouco, vá guardando o seu dinheiro e quando você tiver o seu dinheiro, você compre aquilo que lhe apraz, mas não vá atrás de facilidade. Facilidade, via de regra, está embutido aí destruição, tá embutido aí, como diz a palavra de Deus, dores, muitas dores. Continuando aqui, amados, ainda em relação ao tema, né, que foi ministrado aqui, falamos sobre cura, né, falamos sobre a cura de Naamã. Então aqui eu ressalto que o nosso Deus, ele é também chamado de Jeová Rafá, ou seja, o Deus que cura. Lá em Êxodo 15, 26, nós vemos essa nomenclatura. Então, que possamos, amados, compreendermos que o Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, é um Deus que provê as nossas necessidades, é um Deus que se apieda das nossas dores, é um Deus que nos conduz na boa vontade dele e espera que tenhamos confiança realmente de que estar na vontade de Deus é estar no melhor lugar que alguém possa estar e que a gente realmente peça confiando a Deus, confiando em Deus, que Deus dará, sim, o melhor escape e a melhor solução para as nossas vidas. E, principalmente, né, que tenhamos em mente que, por exemplo, alguém que tem um ministério, o ministério tem ali o dom da cura, digamos assim, que jamais cresça os olhos em cima desse dom, de modo a vir se locupletar por algo que Deus deu de graça. Se você recebeu esse dom, ore, põe as mãos sobre os enfermos, cure de graça, não queira nada de volta, não caia na tentação de Geazi e traga para si muitas dores. Amém, amados? Então, nosso Deus é o Deus Rafá, o Deus Rafael, o Deus que cura. E nessa hora, eu, humildemente, né, diante de Jesus, eu peço que se você que está me ouvindo neste momento,
você está acometido de uma enfermidade, você está acometido de um mal, o médico certamente até já tenha dito que não há mais o que fazer por você, pela misericórdia de Deus, por aquilo que o Senhor nos comissionou em cima dessa terra, eu peço em nome de Jesus que tu seja abençoado nesse momento, que a tua casa seja abençoada nesse momento e que essa pessoa que está no leito de enfermidade, ela se levante para a glória e a honra do nome daquele que tudo pode, que tudo faz e que nos salva, que nos liberta, que nos cura e que nos leva para o céu. Amém, amados? Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde maravilhosamente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.